Uma das perguntas mais frequentes dentro das redes sociais da companhia Tércio Miranda é sobre alguns animais que não estão participando das competições, entre eles os mais perguntados, Mar de Fogo. Aqui ao fundo a gente tem o Corpo Estranho, que é um animal também que está afastado das arenas. E Tércio, você tem um profissional aqui que trabalha com você há alguns anos. Ele tem sido essencial também na recuperação desses atletas. Eu gostaria que você falasse um pouco do Dr. Bruno. Eu tenho o Dr. Bruno, ele cuida realmente dessa parte de exame, nessa parte de machucado, de deixar os bois em bom estado. E tem o Charles, que cuida da parte de casqueamento e nutrição. Então são os dois veterinários que atendem a gente aqui. E a gente está fazendo um trabalho aí com ozônio, né? Que tem dado muito resultado. E como você perguntou, são os bois que estão afastados. Mas estão afastados por quê? Por causa de briga. Né? O revanche, ele machucou esse aqui, machucou o Mar de Fogo. Então é por isso que ele fica lá com os garrotes. E o Mar de Fogo foi uma coisa que aconteceu lá no começo do ano. Quando foi o primeiro rodeio que eu levei essa boiada, não conhecia direito, e ele acabou indo junto no caminhão. E ele pegou o Mar de Fogo dentro do caminhão. E o Mar de Fogo já chegou em Lagoa Formosa não podendo pular, entendeu? E está até hoje. E a gente vai falar, ele vai passar aqui, a gente vai mostrar, né, que tem muita gente perguntando isso aí. E realmente ele fraturou 3 costelas e está dando um trabalho imenso para sarar, mas nós estamos no caminho, estamos quase chegando lá. Não importa o tempo que durar, ele vai voltar a pular. Ele vai voltar, mas infelizmente ele vai ficar com um carocinho aqui do lado, que não tem como, porque foi uma fratura na costela, né? Mas ele vai voltar a pular, tenho certeza. Quem sempre pergunta por que o Mar de Fogo não está indo no rodeio? Culpa do revanche. Culpa do revanche. O revanche ele não é fácil. Falando especificamente do touro Corpo Estranho, qual foi a lesão que ele sofreu? O Corpo Estranho brigou, tomou uma chifrada aqui na região das costelas de outro animal, como a gente veio falando, e isso forma-se um abscesso. Você forma um hematoma, né? O sangue que está nesse hematoma é o meio de cultura. Querendo ou não, você tem uma lesão na pele, a bactéria entra e acaba fazendo um abscesso. Tá? Então nós fizemos um procedimento cirúrgico, abrindo, hoje já está cicatrizando aqui em cima, falta só aqui embaixo. Então a gente faz o quê? Tira toda essa secreção e institui o tratamento com a laser terapia, né? Que você vai ter uma ação bactericida aqui com um laser de LED verde e azul. Você vê a cor dele é verde e azul. E faz depois uma insuflação com gás de ozônio que também é bactericida e estimula o processo cicatricial de dentro para fora. Porque se essa lesão fecha com uma infecção ali dentro, o que acontece? Você tem outra formação de abscesso, então você tem que deixar isso cicatrizar de dentro para fora. Além, lógico, não deixar de lado a parte tradicional, que é a parte de antibiótico terapia, terapia antitetânica, terapia anti-inflamatória, para melhorar o quadro do animal. Então a gente vai fazer uma integração, uma complementação das terapias, né? Então aqui, vocês podem ver, tem aqui uma fístula aqui embaixo, e nós vamos fazendo laser e fazendo ozônio para que isso venha cicatrizando de dentro para fora, sem a presença de bactérias para evitar a secreção e o touro volte a pular o mais rápido possível. E esse procedimento ele vai matando as bactérias e vai estimulando a cicatrização, né? A gente associa isso primeiro e dá mais condição do ozônio vir puxando essa cicatrização. Então, associação de terapias. Uma lesão como essa, da previsão de mais ou menos quanto tempo para a recuperação total? Uns 3 meses, eu acredito. Depende do tamanho da lesão, mas essas são uns 3 meses, eu acredito. Pra ele ficar apto, assim. A gente começou a tratar faz um mês, mais ou menos, uns 2 meses. Mais um pouquinho já está apto. O povo não imaginava nunca que ia fazer um laser num touro de rodeio. Isso é incrível, bicho. É legal, né? E tem que ser mostrado, sabe? Acho que até falta um pouco isso dentro do... Exatamente, né? Esse investimento que faz, às vezes é muito barato esse atendimento, essa prestação constante de serviço em relação ao preço do boi, por exemplo. É irrisório desse É irrisório, se você colocar na ponta do lápis realmente o valor agregado que o animal tem, o tanto que você gasta de nutrição, o tanto que você gasta às vezes de vacina, não, isso é tudo importante, né? Mas aí você dá um complemento. É que eu falei, não adianta você criar, vou fazer isso daqui. Se eu não tenho a boiada selecionada de genética, se eu não tenho uma boa nutrição. Isso aqui, assim, seria a cereja do bolo. E hoje está ficando científico, sempre foi muito empírico, né? Eu vejo, os CDIeiros falam assim, não, várias concorrências que a gente atende, eu vejo que o touro melhora. Antes ele pulava bem na sexta, não pulava bem no domingo. Por quê? O pulo às vezes deu um desconforto. Começou a fazer, ele pula bem na sexta, pula bem no domingo. Melhora a performance do animal, né? Então, o oxigênio sai ali do cilindro, né? O oxigênio medicinal tem que ser o mesmo que a gente usa para o humano. Vem para a máquina de ozônio, aquele é transformado em ozônio através de estímulo elétrico. A gente seleciona uma concentração, que no caso aqui
é bactericida para matar as bactérias e estimular a cicatrização. Vai sair por essa mangueira e a gente coloca um equipo, né, para não contaminar a mangueira e joga dentro da ferida para fazer um ambiente de gás lá para matar as bactérias e estimular a cicatrização. Apesar de ser uma lesão até um ponto grave, a gente vê que o animal está bem calmo, né? Exatamente, com certeza. O animal que é condicionado, então a gente tem a ideia que o touro é um touro extremamente bravo. E não necessariamente. Tem animal, por exemplo, você está fazendo um procedimento, a gente fez procedimento nele aqui, em pé. Não precisou de anestesia, não precisou de sedação, nada. Simplesmente fizemos aqui uma anestesia local, lógico, não vai fazer na marra no animal. Fez a anestesia local e fez o procedimento ali para abrir, para drenar, para curetar, para tirar tudo que tiver de corpo estranho ali, de tecido necrosado. A gente remove para facilitar a cicatrização. Tá? Então não necessariamente o touro dele vai ser um touro bravo. Lógico, ele é um macho dominante, tudo isso tem essa agressividade de um dimorfismo sexual, vamos dizer assim, que é diferente de uma vaca. Um touro de rodeio, uma vaca de leite, difere muito, né? Na vaca de leite, ele é mais grossa atrás, mais forte o trem posterior. O touro não, ele tem o tórax mais avantajado, que é a diferença do macho para a fêmea. Tá? Mas o comportamento do touro de rodeio, ele tem que saber pular, não tem que ser bravo. Então tem essa diferença que a gente às vezes pensa, ah não, o touro tem que ser bravo, não, ele tem que saber pular. E cada um tem sua personalidade. E cada um tem sua personalidade, exatamente. O Durango já é um touro mais bravo, esse aqui é um touro mais manso. Só que a diferença, eu vi muito isso no meu doutorado, a gente fazia o ultrassom do joelho do touro ali atrás. Fiz em touro Nelore, em touro Bonsmara e touro de rodeio para comparar. Os touros de rodeio foram que deram menos trabalho. Por quê? Porque são animais que são extremamente condicionados. É condicionado a fazer casco, condicionado a aplicar medicações, condicionado a fazer o manejo sanitário. E outra, vai no rodeio, abre a porta, ele sabe onde tem que ir. Acabou de pular, ele sabe onde ele tem que voltar. Tem um laçador sempre, lá nas arenas sempre, mas dificilmente ele vai ter que intervir. A grande maioria do touro pula, derrubou o peão, volta para a sedenheira para tirar o sedém. Então é um animal que ele tem, assim, não que ele seja um animal mais inteligente, mas ele tem uma percepção, uma acurácia maior na percepção. Por quê? Ele sabe que quanto melhor ele pula, mais rápido o peão sai de cima dele. Então você não espera os 8 segundos. Por quê? Opa, quanto melhor o pulo, mais rápido solta. Isso ele vai entendendo. Ele vai entendendo isso e outro. O touro tem que inventar pulo, tem que aprender a pular. É um animal assim que é muitas vezes mais fácil de fazer cultura e ozônio nesses animais, que tem que ir lá colocar uma agulhinha e tudo, do que você fazer num cavalo. Porque aqui você tem um animal que está contido e tem touro que eu faço cultura aqui atrás, não precisa nem pôr no brete. Tá? Tem touro, lógico, que é mais bravo, a gente põe na frente. Tem touro que é mais manso, a gente faz aqui atrás sem problema nenhum. E isso, assim, é uma baita situação de bons tratos. Ah, o touro de rodeio é maltratado. A gente notar que não tem nenhum touro que está passando fome, não tem nenhum touro que está com os exames em dias, não tem nenhum touro que não está vacinado. Todos os animais passam por cuidados, a gente chega a cuidar aqui de 50 touros por dia quando a gente vem aqui. Então isso não é feito em lugar nenhum no mundo. Fazer acupuntura e ozônio em 50 touros por dia, eu brinco que é recorde, né? Porque não foi feito em nenhum lugar no mundo, eu acredito, essa terapia em touro de rodeio nessa quantidade. A gente viu aqui vocês passando o famoso prata, né? Mas nessa ocasião específica não é visando cicatrização, né? Não, não, pelo contrário. A gente, na verdade, nem passa lá por dentro, a gente passa só ao redor e por fora, para evitar que cheguem moscas, pela ação repelente dele, para evitar que uma mosca vá lá, coloque o faça uma miíase, que é a bicheira, né? Então a gente passa não para cicatrizar, e sim para evitar a presença de moscas ali. Esse touro aqui é um dos touros que o pessoal tem maior curiosidade nas redes sociais da Companhia Tércio Miranda em saber o motivo pelo qual ele não tem se apresentado nos últimos eventos. É uma lesão parecida com a do corpo estranho? Exatamente, uma lesão bem parecida. Tá? Ele teve uma lesão no osso da costela, né? Alguns fragmentos soltaram, já haviam sido removidos. A gente veio e só fez um aumento da incisão para quê?
porque a ferida vinha se fechando e mantendo a infecção ali dentro. Então a gente abriu, né, para ver que está cicatrizando, tem até a marca ali, fez uma curetagem, a gente pega como se fosse uma colher que é toda cortante e vai removendo tudo que está ali que possa estar infeccionado e mantendo esse abscesso ali presente. Tá? E isso para quê? Para que isso venha cicatrizando de dentro para fora. Tá? Por quê? Para você cicatrizar, criar um tecido que preenche esse tecido, esse espaço que está morto ali dentro e cicatrizar de forma pele normal. Tá? Então ele tem até uma fibrose ali que vai ficar um pouquinho mais inchado, mas não vai atrapalhar a vida atlética dele. Mar de Fogo, também uma previsão aí, difícil falar, mas um retorno para as arenas. Eu acredito que pro ano que vem os dois já estão nas arenas. Vai ter agora essa pausa do final do ano, né? E depois os dois já vão estar aptos para o rodeio já, no começo do ano que vem. Aqui vai ser feito do mesmo procedimento? Mesmo procedimento. Laser primeiro, sempre a gente faz primeiro o laser, para deixar o local propício para o ozônio agir e reagir. Tá? A gente vai utilizar um laser de LED verde e azul, que vai ser utilizado para estimular também a granulação e matar o que tiver de micro-organismos ali. Então ele vai matar os micro-organismos, que facilita a cicatrização da doença. A gente sempre fala assim que o ozônio, a acupuntura, o laser, essas terapias, elas vão tratar não a doença em si, vão tratar o animal. Então a gente vai dar a condição para o animal se recuperar. Tá? Foi feito também procedimento cirúrgico, anestesia local, foi feito antibiótico, anti-inflamatório, mas a gente complementa essas terapias com a medicina integrativa, com ozônio, com o laser, para estimular essa cicatrização mais rápida. Doutor, aqui talvez esteja o maior caso de recuperação de um touro atleta, que é o caso do tempo fechado. Qual foi a lesão? Tem como o doutor apontar ali pra gente? E qual foi o trabalho feito, que até é um trabalho que vocês vão repetir para a gente acompanhar? Exatamente. O tempo fechado ele teve uma lesão, uma lombalgia, né? Provavelmente parte muscular e parte de coluna. E nós, toda essa região lombosacra aqui, né? Onde acaba a região lombar e começa a garupa, né? Aqui tem alguns ossos que são fundidos, o osso sacro, então forma uma dobradiça. Como o touro mexe muito essa parte aqui, independente dessa daqui, em bloco, acaba que força bastante essa região lombosacra. Então o animal acaba andando meio incoordenado, abaixa a região do quadril, né? Por conta de dor e de até compressão. Então o que nós fizemos e continuamos dando a sequência no tratamento? A acupuntura, né, que consiste em colocar algumas agulhas metálicas em alguns pontos específicos. Cada ponto tem uma função para tratar dor. Então tem pontos que a gente utiliza como pontos locais e pontos que a gente utiliza como pontos à distância da lesão. Tá? Então a gente vai fazer duas técnicas aqui, que é o que a gente vem fazendo. Em alguns pontos a gente aplica o ozônio, no ponto da acupuntura, para ele estimular esse ponto. E nos outros pontos a gente vai colocar a agulha propriamente dita. Essas agulhas ficam durante 15 minutos. Essa sessão tem que ser feita a cada 15, 10, uma semana. Normalmente começa com uma semana, passa para 10, 15 dias, dependendo da evolução de cada animal. Tá? E foi feito isso para tirar a dor, para desinflamar os discos
intervertebrais, para que esse animal consiga voltar à sua performance atlética. Lembrando que tem animal que tem o quadro mais grave, que a gente não consegue recuperar 100%, mas a gente consegue dar qualidade de vida e hoje o rodeio preza pela perpetuação da genética. Então você não descarta o touro, ele vai ficar aposentado doando material genético. Então a gente tem mais essa vantagem dos touros atletas. Então a gente vai fazer aqui o procedimento de acupuntura, ozoniopuntura, né? E vamos fazer a insuflação retal com gás de ozônio. Ele coloca a mangueira no reto do animal, distende o reto desse animal, o ozônio é absorvido e vai fazer analgesia em toda a região da coluna desse animal. Então os pontos são selecionados, né? São pontos já pré-existentes. Então a gente tem algumas partes anatômicas que a gente tem que saber. Por exemplo, esse ponto aí se chama bexiga 23. Ele vai ser na altura da última costela ali, mais ou menos, a gente chama de 3 tissuns lateral à coluna, né? Então tem toda uma explicação técnica que os chineses desenvolveram lá atrás. Então tem um mapa de humano, um mapa de cavalo, um mapa de cachorro e nós temos um mapa de bovino também. Então é uma terapia que é milenar, né? A acupuntura é usada faz muito tempo. Sabe-se que tem todo um bloqueio energético quando o animal está doente. Quando você coloca a agulha, você desbloqueia esses meridianos que a gente chama, que vai melhorar a dor. Estudos mais recentes comprovaram a eficácia, mostrando que cada ponto tem liberação, a gente chama de opioides endógenos, né, que é a endorfina, que são substâncias que causam analgesia. Tá? Então, por isso que a acupuntura tem esse efeito. Você provoca uma analgesia na hora que você estimula os pontos de acupuntura. Devido à espessura do couro do animal, a agulha de acupuntura para esse tipo específico, ela é um pouco mais grossa do que a usada em humanos ou é praticamente a mesma? Exatamente. Pode ser utilizada em humano essa, inclusive, né? Só que ela tem um efeito muito maior, um pouco mais dolorido em humano. Então a gente opta por agulhas menores. Para cavalo, uma agulha um pouquinho mais fina e para bovina a gente usa esse calibre um pouco maior, tá? Pode ser feito também com a agulha hipodérmica, aquela da injeção normal. Tá? Essa tem a vantagem que ela é um pouquinho mais longa para estimular mais os pontos. Tá? Então tem várias possibilidades, mas essa agulha assim não é específica de animal. Tá? É que a gente usa a de humano ao maior calibre que tem. Nossa, o animal tende a relaxar durante o procedimento, né? Ele começa a ficar com o olho mais pesado, mais relaxado, começa a salivar bastante. Essa baba que sai do touro, qual que é o sinal disso? Isso, nesse caso, é um caso de relaxamento, né? O bovino tem a produção de saliva, que é onde começa a digestão. E como o bovino é um ruminante, ele tende a produzir mais saliva, que ele vai deglutir o alimento, passa lá pelo rumen, volta para o animal remastigar isso e volta para completar a digestão. Então ele tem uma fase de digestão que é feita na boca, né, no começo, e tem duas fases, uma fase fermentativa e uma fase química que é feita nos pré-estômagos, né? Tem alguma coisa a ver também? Muita gente, quando vê um touro babando, por exemplo, associa ele estar bravo, agitado. Também tem alguma ligação? Às vezes o estresse pode levar a isso e o povo fala muito porque o animal tem um quadro de raiva, a raiva cria uma hipersalivação, né? Então, o animal eles confundem a raiva doença com a raiva de estresse, né? Com condição mental. Mas não é porque um touro está babando que necessariamente não necessariamente. Ele pode estar intoxicado, ele pode estar com obstrução de esôfago, que ele não consegue deglutir a saliva. Então, são vários sinais. Então, o babar, o salivar, não significa que o animal está nervoso. Às vezes, pelo contrário, ele está salivando e está relaxado, porque a própria cultura faz isso. O animal tende a começar a mastigar, tende a baixar a cabeça. Então, é uma situação que causa um relaxamento bem grande no animal. Agora você vai usar o ozônio, só que de uma forma um pouco diferente. Exatamente. A gente vai fazer ozoniopuntura. O que é? A gente vai aplicar o ozônio no ponto de acupuntura. Ele vai ter tanto a ação de desinflamar aquele local, quanto ele distende o ponto de acupuntura e você tem o mesmo efeito da agulha. Então, às vezes, por exemplo, eu vou fazer 50 touros num dia. Ao invés de colocar a agulha e esperar 15 minutos, eu vou fazendo ozônio nos pontos que eu vou agilizar o processo. Um animal só, às vezes você coloca, espera 15 minutos, tem ação muito semelhante. Esse procedimento aqui é mais por praticidade. É por praticidade. E o pessoal fala, mas não está vindo nada na seringa? Não, porque é o gás, você vai pegar o gás. Então, é exatamente isso que a gente aplica. Então 60 ml, uma concentração baixa para não incomodar o animal. É uma das técnicas de ozônio. Então o ozônio assim, é uma terapia multimodal. Você pode fazer intraretal, pode fazer para ferida. A gente pode fazer misturado no sangue para estimular a imunidade. Quando você tira o sangue, mistura e aplica novamente no animal. Isso aí que você falou, você, você trata o sangue do Você trata o sangue do animal.
Exatamente. Porque ele entra em contato com o sangue, você pode ver que o sangue... Depois a gente pode até fazer normal para você ver. Você tira o sangue, ele está bem vermelho escuro. A hora que você ozoniza ele, ele vai ficar vermelho claro. Que é como se, porque o ozônio, na verdade, são 3 átomos de oxigênio, né? O oxigênio são 2, então você coloca um átomo a mais na molécula. Então é como se você estivesse deixando o sangue venoso ou arterial. Ele fica clarinho, clarinho, clarinho. Você reaplica, esse contato do sangue com o ozônio estimula algumas células de defesa que vão melhorar a imunidade do animal. Em humano se faz muito isso. Qual a quantidade que você precisa fazer para ter um bom resultado? Qual que você precisa retirar? Depende, são várias técnicas. Para eu tirar e aplicar nos pontos de acupuntura, com 10 ml é suficiente. Agora, se eu quero fazer, por exemplo, eu quero fazer intravenoso, eu tenho que tirar metade de uma bolsa de sangue, vai dar uns 200 ml, ozoniza e desce na veia de novo. Então tem várias técnicas que a gente pode utilizar. Na Itália o povo faz muito, eles tiram o sangue, misturam com ozônio e volta na tua veia de novo. Então melhora a imunidade, porque ele combate radical livre também, né? Então ele combate envelhecimento precoce. A gente vai fazer uma técnica que fica bem legal, que é coloca uma moxa, que é uma erva de artemisia, na ponta da agulha. E acende, porque ela vai esquentar a agulha e vai tratar lá o ciático dele. Isso é muito utilizado pós-viagem equino, em cavalo que tem às vezes aquelas bambeiras. Quando ele fica bambeando de um lado para o outro, ele acaba forçando muita musculatura e o ciático. Então isso a gente vai esquentar e tratar exatamente o ciático. É um ponto específico do nervo ciático. Nos ambulatórios do hospital na China tem isso daí. Aí tem os níveis mais avançados, eles fazem anestesia com acupuntura, vixe, Tem a parte de fitoterapia, que as ervas que a pessoa come, dietoterapia, o tipo de alimentação que a pessoa faz. Porque assim, segundo o chinês, a gente nasce com 2 energias. Uma que a gente nasce com ela quando vira embrião, fica alojada no nosso rim, e outra que a gente vai, de acordo com o que a gente come, a gente vai desenvolvendo. Então, quanto melhor a gente come, melhor a nossa energia, né? Porque quanto melhor a gente se alimenta, a longevidade é maior. Quanto pior a gente come, a gente tem o nosso organismo precisa... Porque assim, a gente nasce programado já para morrer. Então a gente começa a desenvolver até certo ponto, depois começa a degenerar. Dependendo da tua alimentação, você consegue fazer isso, essa curva ficar mais lá longe, consegue ter uma vida mais saudável. Mas aí não é assim, não, vou ser vegetariano. Não quer dizer isso, vou ser vegano. Isso não tem nada a ver com saúde. A saúde é você ter o equilíbrio na alimentação. Tem que ter a quantidade de proteína, independente da proteína, se é carne, se é frango, se é porco. Você tem que ter isso equilibrado para você conseguir, nem excesso, nem deficiência, né? A gente fala assim, o animal tem que estar bem nutrido. Se for muito bem nutrido, vai estar excesso de energia, então acaba influenciando na saúde dos cascos, vai dando laminite, vai ficar muito pesado, vai forçar a articulação e não vai ter um desempenho atlético adequado. É que onde que eles falam na grosseria, estourar os cascos? Exatamente, perfeito. É o excesso de energia por conta da nutrição. E o animal que tem pouca nutrição vai ficar muito mais magro, vai ter pouco músculo, vai ter instabilidade das articulações e vai ter chance de machucar. Então nem o magro, nem o pesado, é o atlético. Se a gente pegar no futebol, a gente vai ver bem a diferença. Quem que machuca mais? Os jogadores mais pesados. E os melhores jogadores tendem a machucar mais do que os jogadores inferiores. Por quê? O cara que é inferior, ele pega a bola e toca do lado. Então ele não faz nada muito excepcional. Agora um touro que pula muito, um jogador que joga muito, vai tentar um drible diferente, vai tentar um pulo diferente e a chance de se machucar é maior. Isso a gente viu no meu doutorado. Quanto melhor o touro, mais grave a lesão por conta da complexidade do pulo. Caraca. Esse aqui é o ozônio retal, isso. Você faz o ozônio pelo reto do animal, tá? Ele vai ser absorvido pela parede, né? A parede do reto absorve muita coisa. Onde é que tem muita medicação que você faz pelo reto? E isso vai causar, além de um efeito geral nele, então estimular a motilidade, a imunidade, diminuir as dores musculares, vai tratar exatamente ali em região de baixo da coluna, que é onde ele tem um problema. E isso daqui também, tem gente que pode até não saber, o humano também... O humano usa isso, isso é bastante utilizado para imunidade, para tratar a maioria das doenças. Em cavalo se usa muito isso, em pequenos animais selvagens se usa bastante como terapia para melhorar a imunidade. É uma via de acesso fácil, né? Teoricamente fácil. Lógico que no humano você não usa mangueira, você pega uma quantidade na seringa e aplica, né? Pequenas, né? Num boi, assim, num cavalo desse peso, vai mais ou menos uns 2,5, 3 litros e meio de ozônio no reto, uma concentração baixa.
Aqui no tronco de contenção nós temos outro super atleta, que é o comentário, e você vai usar uma técnica um pouco diferente do que usou nos outros animais. Exatamente. Nós vamos usar uma técnica relativamente antiga, né? Nossos tios e avós faziam muito isso nas fazendas para tratar a papilomatose, que se chamava de figueira, né? As verrugas que davam nas vacas, que é um vírus que causa essas verrugas, né? No caso aqui o animal não tem, né? É mais por conta de melhorar a imunidade, o sentido é o mesmo. Então, desde muito tempo, se coleta o sangue da veia do animal e se aplica no músculo para quê? Para estimular uma reação do macrófago, uma reação do organismo para melhorar a imunidade. Nós vamos fazer a técnica parecida, só que com acréscimo de ozônio. Tá? Então, a gente potencializa essa técnica, a gente vai coletar o ozônio na seringa, coletar o sangue, fazer uma mistura desse sangue, pode ver que ele fica até mais claro, e vamos aplicar num ponto de acupuntura voltado para a imunidade. Então a gente potencializa 2 vezes essa técnica que era utilizada antigamente para melhorar a imunidade do animal. Melhorando a imunidade, a gente melhora todo o quadro geral dele e inclusive melhora a performance. O animal come melhor, se alimenta melhor, fica menos doente e, consequentemente, consegue desempenhar melhor seu papel atlético, sempre pensando também no seu bem-estar. Aí faz uma mistura, olha como ele já está ficando mais claro do que estava. A gente substitui a agulha e aplica isso num ponto que é específico de imunidade, que fica lá do outro lado, que é um ponto de acupuntura também. Esse ponto, é sempre esse ponto que é utilizado? Isso, para essa função, sim. A gente tem os componentes anatômicos, então fica na articulação do ombro, exatamente ali atrás da paleta. Então serve para tratar doenças respiratórias, doenças de pele, as doenças parasitárias, né? Então você, pensando na saúde geral do animal, é um baita de um tratamento. E a custo muito baixo. Se for pensar, você está usando o próprio animal, o próprio sangue dele para tratar ele. Então a gente chama autoemoterapia, né? Nesse caso, a autoemoterapia menor ozonizada. Doutor, esse trabalho é realmente incrível, mas se não fosse um proprietário de touros como o Tércio acreditar nesse projeto, não teria sentido nenhum, né? Isso, com certeza, como a gente vinha falando, né? O conhecimento adquirido que o Tércio já tem hoje, né? E outra, não adianta nada eu fazer todo esse tratamento se não tivesse boiada com genética, boiada bem nutrida, com a sanidade bem cuidada, com a parte reprodutiva bem cuidada. Então não é um veterinário, é uma equipe, cada um na sua especialidade. Então a gente consegue ter um conhecimento mais profundo de um determinado assunto para conseguir, principalmente, pensar no bem-estar, né, que eu acho que é a nossa prioridade desses animais, e com isso a performance atlética desses touros. Tércio, enquanto tiver boiada, acho que o Dr. Bruno vai estar dando suporte aqui. Eu acho essencial, eu até gosto dessa parte de veterinário, eu sou meio fascinado com isso. Então a gente procura levar tudo certinho, como ele falou. É um conjunto, né? Se não tiver esse conjunto, o trabalho dele não vai aparecer da maneira que está aparecendo. Então, depende de todo mundo, depende de toda a equipe. Obrigado, Dr. Bruno, pela aula e obrigado, Tércio, pelo carinho que você tem com os animais, que isso tem agregado ao rodeio de uma forma sem tamanho. Obrigado por tudo. Agradecemos.